Moisés falou aqui, né, que amanhã tem que botar força máxima contra o Asa e precisa ganhar para ficar em primeiro. Falando aqui o Moisés, né? E aqui na tela, informações aí sobre esse jogo entre CSA e Asa, que vai acontecer amanhã, né, no estádio Rei Pelé. Amanhã às 4 horas. Cara, falando um pouco aí sobre classificação também, né? O time do CSA no campeonato alagoano é o líder do campeonato, né? E ainda nessa rodada, a gente tem aí a equipe do Penedense sem jogar. O Penedense, ele não joga nessa rodada porque o jogo do Penedense nessa sexta rodada seria contra o Igaci. E aí foi WO. Então, mesmo que o CSA perca o jogo contra o Asa viria para 12 pontos, tá? O CSA não perde a liderança mesmo perdendo essa partida, certo? Claro que a nossa torcida é para que o time do CSA ele termine em primeiro com uma pontuação folgada para ter a vantagem de definir como mandante no mata-mata da semifinal e numa possível final, mas que a gente tem também um pouco desse, entre aspas, frio na barriga, porque depois do jogo contra o Asa, o CSA joga contra o Ceará na terça-feira, pela Copa do Nordeste. O Ceará vai vir com um time bastante pressionado, porque o Ceará já perdeu o seu primeiro jogo, né? O Ceará já perdeu aqui para a equipe do Náutico, né, por 1-0, essa partida aqui, ó. O Náutico ganhou do Ceará 1-0 esse jogo. E aí o time do Ceará ficou aqui com 0 pontos. E 4 times do grupo B ganharam seus jogos. Se o Ceará perde de novo, pode dar uma boa disparada em outras equipes. O CSA viria para 6 pontos. Se ganhar do Ceará, vai para 6, né? O Bahia muito possivelmente ganha seu jogo também, né? O Bahia é favorito contra a maioria dos adversários, joga contra o Juazeirense. Confiança e Náutico, Sampaio e América. Então, já pensou se de novo esses 4 times ganham? Pode acontecer, mas, por exemplo, se um desses times perde seu jogo, ficaria tipo times com 6 pontos lá em cima, outros com 3 e o Ceará ficaria com 0. Bastante atrás e faltando menos jogos, né? E ainda com o jogo contra o Bahia para fazer, um jogo que seria bastante difícil. Mas o time do Ceará vai entrar mordido nessa partida contra o CSA para tentar ganhar e tentar diminuir um pouco desse prejuízo aqui, né? Até quem sabe secar alguns adversários aqui para poder entrar aqui na zona de classificação, mas vem mordido o time do Ceará, né? Por conta desse resultado no primeiro jogo. E aí, cara, o time do CSA nessa partida contra o Asa, acho que a ideia principal seria entrar com o time o mais forte possível, mas com quem estiver 100%. Por exemplo, quem não jogou a partida inteira contra o Coruripe, até quem não jogou contra o Coruripe, entrar nessa partida. Jogadores que estejam com algum tipo de problema físico, não joga esse jogo. Jogador que esteja desgastado não joga também esse jogo, né? Claro que é importante para a classificação do CSA no Campeonato Alagoano, mas pensando também na sequência da temporada, para não estourar ninguém, para um jogador não agravar uma possível lesão. A gente viu o Gustavo Nicola com um gelo no tornozelo, né? Para tratar uma possível lesão, um entorse ou uma pancada que ele tomou, mas enfim, o CSA precisa poupar alguns jogadores. Não é poupar o time inteiro, não é entrar com o time reserva, não é entrar com o time misto. É poupar quem esteja desgastado ou com alguma lesão branda, leve. Não colocar ninguém no sacrifício, né? Não colocar ninguém que tá um pouco mais cansado para dar uma segurada. Até por isso, né? O time do CSA só depende de si para ser o líder do campeonato, cara, né? E mesmo perdendo esse jogo, que eu não acho que vai acontecer, o CSA não perde a liderança nessa rodada ainda. E só dependeria de si na última rodada contra a equipe do Penedense, né? Para ser o líder do campeonato. Então, acho que joga contra o Asa. É favorito contra o Asa. Mas que o time
não deve colocar também a sua força máxima a qualquer custo, entendeu? Dá uma segurada aí em alguns dos jogadores que possam estar desgastados. Será que vai muita gente amanhã? O ingresso é R$20. O ingresso é R$30, né? O ingresso da arquibancada baixa é 20, né? Mas a galera da torcida do CSA é mais público da arquibancada alta mesmo. Então tá aqui, né? Ingressos 20 ou 30 nos valores de hoje, né? Amanhã os ingressos aumentam de preço, tá? Tem que comprar o ingresso correto, certo? Tem que comprar o ingresso para o setor certo, porque na hora da entrada lá, eles não aceitam, por exemplo, se comprar o ingresso da arquibancada alta, GA, e tentar entrar na curva, vai ser barrado. Não vai poder entrar, beleza? Então é isso, certo? Fiquem ligados nisso aí também. Acho que o público vai ser legal, por se tratar de, entre aspas, um clássico, né, contra a equipe do Asa, né? Então o público ali não deve ser gigantesco, mas também não deve ser ruim, tá? E o sócio torcedor do CSA tá aumentando muito, tá ligado? Tá bom, a torcida precisa ir pro jogo amanhã. Pois é, isso aí. E ele fala que amanhã colocava Gabriel Félix, Wanderson, Islan, Roberto, Cedric, Silas Buga, Álvaro, Guilherme Cachoeira e Igor Bahia. Silas Buga, Álvaro Cachoeira, Igor Bahia e Thiago Marques. Faltou um realmente, né? Ele completou aqui. Wanderson, Islan, Roberto, Cedric, Silas Buga, Álvaro, Cachoeira, Igor Bahia e Thiago Marques. É isso mesmo. Então seria os dois de novo. Eu não creio que ele vai fazer isso não, viu, Moisés? Eu creio que o treinador deve fazer o que fez aí contra o Coruripe. Ele colocou o Igor Bahia, depois tirou e colocou o Thiago Marques. Nesse jogo deve fazer o inverso. Colocar o Thiago Marques de primeira e depois colocar o Igor Bahia. Tá ligado? Pra não desgastar tanto nenhum dos dois. Certo? Roberto também não colocaria, tá vindo de lesão, né? Colocaria o Enzo nesse jogo pra descansar um pouco o Roberto. Colocaria sim o Cedric, porque pra mim o Rafinha é pra ser o titular a partir de agora. Silas e Buga, o Buga pra mim é titular também nesse time aí do CSA, pode botar ele também, e o Silas um cara pra descansar realmente o Gustavo Nicola, né? Tem essa aí também. Wanderson e Islan na zaga, pra não mexer tanto, né? Pode ser também, entrou o Matheus Santos e o Betão nesse último jogo, aí muda a zaga, Wanderson e Islan, né? Voltando o Islan ali, o Islan voltando um pouco de lesão, né? O Cachoeira voltando pra esse jogo, talvez até eles não colocando o Cachoeira no jogo passado, seja pra ele se recuperar, né? Fisicamente, também é um cara que exige muito do físico dele por causa da velocidade e tal, e um campo lá de Coruripe talvez não estivesse nas melhores condições, então voltando agora, mas como eu falei, Igor Bahia e Thiago Marques é muito difícil. Poderia colocar o Gustavinho também, né? Como tipo um jogo dizendo assim pro Gustavinho, ei, acorda aí que tu tá caindo de produção, viu, velho? Acorda aí que tu tá caindo de rendimento, viu? Então pra dar uma chacoalhada no Gustavinho pra ver se ele volta a jogar bem. O Gustavinho não tá bem nessa temporada, né? Tá mal demais o Gustavinho nesse ano. Então talvez até pra dar uma chacoalhada nele ali e dizer, acorda, vai jogar não, é? Começou o ano já, irmão. Tá ligado? Mas enfim, vamos ver, né, como é que vai entrar aí a equipe do CSA.